aqui, aleluia, primeiro, aleluia, glória a Deus, louvar o Senhor, culto de libertação, nosso pastor já orou, louvo o Senhor pelo cuidado do Senhor em nossas vidas, pela vida, né, da família, de todos que já estão aqui. Mas eu quero falar algo aqui, né, sobre o perdão, né, perdão, esse sentimento, o perdão que traz mais cura, meus irmãos, é para o ofendido do que o ofensor, né? Então devemos se liberar perdão, porque o ofendido, aleluia, que precisa de libertação. O ofensor, ele faz, machuca e nem se lembra mais. E aqui a gente vai aprender, para a glória do nome do Saul, um pouquinho com Davi, né? Davi, aleluia, glória a Deus, louva o Senhor. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele falhou, né? Mas ele se regenerou, pediu perdão ao Senhor, né? Aleluia, a espada não saiu da casa dele, mas ele foi vencendo. Então eu não sei qual é o seu problema hoje, aleluia. A palavra de Deus diz assim: examine o homem a si mesmo. Então hoje é o culto de libertação. Então vamos pedir ao Senhor de coração, né? Na vida da nossa família, da nossa parentela, no ministério, né? No ministério, no seu trabalho. Não sei qual é o seu problema, mas o Senhor, Ele tem poder de curar, transformar, libertar e fazer um novo em nome de Jesus. Amém? E assim diz: assim Absalão fugiu e se foi a Tamar, filho de Amiú, rei de Jesus. E Davi trouxe dor para o seu filho todos aqueles dias. Aleluia, glória a Deus. Assim Absalão fugiu e foi para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esteve ali 3 anos. Amém. Então tinha o rei Davi saudade de Absalão, porque já tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. Ou seja, aqui a gente conhece a história, né, que Absalão teve que fugir porque ele foi defender a sua filha, a sua irmã, né, que outrora o irmão matou. Então, para sair, né, da fúria do povo, do rei, porque naquela época quem matava, no caso, o castigo era a morte, né? E aqui vemos, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, né? Que Davi, aleluia, ele não conseguiu o que ele devia fazer naquele momento que ele recebeu a notícia, né? Que o filho matou a irmã, ele se calou, né? E o que aconteceu, o que traz para a gente hoje? Tem situações, irmãos, que é necessário a gente ter o diálogo na hora. Muitas das vezes o irmão pode dizer, o irmão pode dizer, o irmão, mas eu tentei. Então descansa no Senhor, porque o Senhor é aquele que justifica, e a gente vai aprender aqui um pouquinho com Davi. Amém? Então, meus irmãos, o que aconteceu aqui? Se passaram 3 anos Absalão longe da presença, né, ali do seu pai Davi, né? E aqui no 14, aleluia, glória a Deus, vamos aqui, aleluia, glória a Deus, falar um pouquinho de Joabe. Quem era Joabe? Joabe era o sobrinho de Davi. Joabe, ele se comoveu, irmãos, ao ver ao rei Davi passeando ali e sentindo saudade de Absalão, porque ele tinha coração, entendeu? A dor que o irmão Absalão sofreu ao matar o irmão, aquela dor passou, entendeu? Mas ninguém tinha coragem de apaziguar, né? Então o que aconteceu? Joabe, vendo aquilo, teve uma ideia, aleluia, glória a Deus. E o que acontece? Eu gostaria de deixar só o nome que significa Joabe. Senhor é Pai, amém? Ou seja, mas na mesma hora que Joabe, ele tinha, né? Ele era o general da guarda, né? Aleluia, glória a Deus, era o comandante, né? Da confiança de Davi, né? Além de ser sobrinho, amém? E ele ali fez o papel do apaziguador. Lá em Mateus 5:9, a palavra vai dizer, né, que tem um galardão para aqueles que são pacificadores, serão chamados de quê? Filho de Deus, né? Mas naquele momento ali, aleluia, glória a Deus, Joabe, vendo essa situação, teve uma ideia. Ele chamou uma mulher, irmãos, olha
aleluia, glória a Deus, muito sábia. E ali ele, aleluia, glória a Deus, ele instruiu ela, né, para chamar a atenção do rei. Como assim? Ele deu a ideia a ela, dizendo, olha, instrua ela tudo que vai falar. Aleluia, está aqui no capítulo 4, no capítulo 14, no versículo 4. E a mulher Tecoida falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse, salva-me, ó rei. E disse o rei, que tens? E disse ela, na verdade, que sou uma mulher viúva, e morreu meu marido. Tinha, pois, 2 servas e deu filhos, e ambos estes brigaram no campo, e não houve quem o apartasse. Assim, um feriu o outro, e o matou. E eis que toda a linhagem levantou contra a tua serva, e disse, dá-nos que feriu o seu irmão, para que o matemos por causa da vida do seu irmão. Aleluia, e a quem matou, e para quem destruamos também ao ordeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixe a meu marido nome nem resto sobre a terra. Aleluia, glória a Deus. Então aqui, meu irmão, Joabe instruiu essa mulher, né, para ver se Davi, foi aqui como se, não foi a verdade, ela se vestiu, aleluia, glória a Deus, né, se dispôs, né, de mulher que perdeu seu marido, né, mas ele deixou, contando a história que deixou seus filhos, né, e um fugiu. Porém, aleluia, glória a Deus, aqui no capítulo 18, o rei responde. Então respondeu o rei e disse à mulher, peço-te que não me encubra o que eu vou te perguntar. E disse a mulher, ora, fala ao rei meu senhor. E disse o rei, não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto? Ou seja, Davi, aleluia, glória a Deus, com o servo do Senhor, que é o mesmo diz, logo aqui no capítulo, no versículo 20, reconheceu que aleluia, glória a Deus, nessa história tinha a mão de Joabe, porque Joabe tinha o desejo de apaziguar. Então ele não falou a verdade para o rei, ele usou essa mulher que é sábia, aleluia, glória a Deus, para ver se a ficha dele caiu. Trazendo para os nossos dias, aleluia, glória a Deus, o que acontece, meu irmão? A gente vê aqui que Davi falhou na família. Quantas das vezes nós falhamos, né? Aleluia, glória a Deus. Aqui foi um problema com pai e filho. Davi não está mais aqui preocupado com o gigante. Davi está preocupado agora aqui, aleluia, glória a Deus. Joabe está preocupado aqui em apaziguar essa situação. E quantas das vezes em nossas vidas, né, deixamos, aleluia, glória a Deus, de enxergar, de se preocupar com o problema do meu irmão, do negócio do meu irmão, mas a ficha ainda não caiu na gente e nós, não é verdade? Porque quantas das vezes a gente está com a cara fechada com o nosso irmão, quantas das vezes a gente não entendemos, aleluia, glória a Deus, aquela situação, mas aí o Espírito Santo vem e ele dá ele dá sinais para a gente, né? Porque ele quer o quê? Ele quer a paz, aleluia. Não importa, meus irmãos, seja assim como aconteceu com Davi, com seu filho, aleluia. Teve oportunidade sim de paz aqui, que a gente vai ver logo aqui na frente, mas eu não sei qual é a situação, eu não sei se é o pai ou a mãe, eu não sei qual é o seu problema, mas perdoe seu pai, perdoa a sua mãe, perdoa o seu esposo, e vamos aprender aqui como a gente deve lutar nessa situação, amém? E logo após aqui, meus irmãos, aleluia, glória a Deus, Deus ouviu o pedido dessa mulher por causa de Joabe, ou seja, a situação foi porque Joabe foi um apaziguador, né? Mas vamos lá. Então o rei disse a Joabe, eis que fiz isto, vai pois e torna a trazer um mancebo, né? Abisalão, aleluia. Então Joabe se prostrou, aleluia, glória a Deus, e agradeceu ao rei, amém? Louvado seja do Senhor. Trouxe ele, aleluia, de Jesum, e apresentou, aleluia, aqui, levantou-se pois Joabe, foi a Jesum e trouxe Abisalão a Jerusalém. E disse o rei, tome para a sua casa e não venha mais a minha face. Tornou, pois, Abisalão para a sua casa e não viu a sua face. Ou seja,
o rei obedeceu, porque ele era rei, ele não podia voltar atrás, né? Então, assim, aqui a gente vê que o rei, ele perdoou, mas na frente a gente vai ver que ele perdoou. Só que ainda tem nele ressentimento. Por quê, Léa? Porque ele não queria ver a face do próprio filho. Porque tem coisas, irmãos, que a gente precisa ter tempo. A Bíblia diz: há tempo para todas as coisas, há tempo para abraçar, há tempo para se apartar. Porque nessa situação, meu irmão, nesse tempo o Senhor vai trabalhar ao meu favor e a seu favor. Então, meus irmãos, não duvide, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor, ele chega no momento certo para te dar vitória. Amém? Então, Absalão estava onde? No reinado, mas ele estava afastado, ou seja, na casa dele, ele teve oportunidade de estar de volta para o reino, mas longe da face do rei, pois ainda ele tinha que ser tratado no emocional. Quantas das vezes a gente tem que ser tratado ainda no emocional? E Deus, ele entende a gente. Aleluia, glória a Deus. Ele vê todas as coisas. Amém? Então o que aconteceu? Ele ficou, aleluia, glória a Deus, afastado da face do rei Davi. E aqui, irmãos, no versículo 25 diz: não havia, porém, em toda Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão, desde a planta do seu pé até a cabeça. Não havia nele defeito algum, e quando tosquiava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano tosquiava, porquanto muito lhe pesava, e por isso tosquiava e pesava o seu cabelo da sua cabeça. Amém? Aleluia, glória a Deus. Nós vemos aqui, irmão, a beleza de Absalão. Lá em Ezequiel 28, Deus fala sobre a beleza de Lúcifer, quando ele era anjo de luz. Aleluia, ele tinha uma beleza, uma formosura, né? Criado, aleluia, glória a Deus, no paraíso, né? Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz lá no Ezequiel 28, para não ficar aqui, aleluia, glória a Deus, nas minhas palavras. Ezequiel 28, meu irmão, para a gente relembrar aqui. Aleluia, glória a Deus, Senhor. As palavras certas, para que não